Como conectar as estratégias do negócio com o desenvolvimento humano e organizacional? Num mundo em constante transformação, numa transição sem precedentes na história, em que as relações do trabalho, as relações humanas, a tecnologia vem transformando significativamente a forma com que a gente atua. E também demandando das organizações um nível de adaptabilidade e mudança rápido demais. Como lidar com tudo isso de uma forma mais estruturada? Nós, da Eixo Diálogos que Transformam, desenvolvemos uma abordagem para ajudar as organizações a fazerem essa conexão. Essa abordagem, ela bebe de 3 fontes diferentes. A primeira é a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. A segunda, a antroposofia, onde a gente trabalha a partir dos diálogos e conexões a integração entre o pensar, o sentir e o querer. E a terceira, a teoria U, que é uma abordagem de transformação que ajuda o líder a entrar nesse processo como um agente positivo dessa transformação de uma forma mais consciente, coletiva, intencional e estratégica. Essa abordagem tem 2 primeiras bases. A primeira é a consciência e o engajamento. A consciência e o engajamento é necessária porque as pessoas, para mudarem, para desenvolverem novos comportamentos, novas competências, precisam de boas histórias. Uma narrativa que as pessoas entendam até o nível individual por que dessa mudança. E numa segunda dimensão, numa segunda etapa, a etapa da ação e transformação. A partir da consciência de cada indivíduo, no que eles necessitam mudar, a gente começa a colocar individualmente e coletivamente essa transformação em prática. As 4 dimensões que nós trabalhamos nesse processo são: a primeira, o eu com o mundo. Fazer com que essa liderança entenda e alinhe uma visão externa do mundo, do ecossistema onde essa organização atua, do segmento onde ela atua, até mesmo questões geopolíticas que afetam diretamente esse negócio, entender como essas transformações, essas mudanças afetam uma organização e que necessidades essa organização precisa atender nesse mundo cujas mudanças são mais aceleradas do que a gente pode acompanhar. Isso demanda um foco no que é estratégico para a organização. E aí a gente vai para a segunda dimensão, que é o eu com a organização. No eu com a organização, a gente está falando de alinhamento estratégico, alinhamento de propósito, seja da organização, seja de uma diretoria, de uma determinada unidade de negócio. A gente está falando de construir uma visão não muito longo prazo, mas trazer a estratégia para uma visão de 3 anos, por exemplo, onde essa liderança alinha aonde essa liderança quer chegar. E a partir dessa visão, entende o que é mandatório para a organização e o que é necessário, que iniciativas são necessárias para transformar essa organização e lidar com esse contexto de mundo. A partir daí, a gente vai para a dimensão do eu com o outro, do eu com os outros, onde as relações, a conexão do time, a performance, a gente vai estar olhando a partir das necessidades do desenvolvimento organizacional. O que é necessário que essa liderança, que esse time desenvolva prioritariamente? Influência seria uma questão de um maior accountability ou autorresponsabilidade? Quais são os elementos do desenvolvimento humano e de lideranças que precisa estar presente e seja o foco dessa organização para os próximos anos? A partir dessa consciência, a gente leva um indivíduo para outra dimensão, que é o eu comigo. Entendendo o contexto de transformação, os objetivos alinhando a estratégia organizacional, entendendo quais são os focos de desenvolvimento de comportamentos e competências, cada indivíduo consegue traçar um plano do que é importante para o seu desenvolvimento, o que ele já tem como fortaleza, e a partir daí a gente começa uma reflexão mais profunda, preparando essa liderança para esse desenvolvimento que começa no indivíduo, mas parte para o coletivo. Então, no eu comigo, essa mudança de liderança muda as relações no trabalho, muda a forma com que a organização atua, com o objetivo de chegar de uma forma
mais assertiva nos seus objetivos estratégicos. Então, a gente começa a voltar nas dimensões. Eu comigo se transformando, o indivíduo, as relações e os times se fortalecendo para que os objetivos estratégicos sejam alcançados de uma forma mais assertiva, com menor nível de entropia, para que a organização consiga criar no mundo futuros de maiores possibilidades para si, impactando de uma forma mais positiva o ecossistema onde ela atua e trazendo elementos para o mundo que sejam mais positivos e sustentáveis. Então, dentro dessa trilha de desenvolvimento, a gente tem elementos que vão consciência e engajamento. E a partir do momento do retorno da transformação individual e coletiva, ação e transformação, de uma forma alinhada estrategicamente e com foco. Porque com tanta transformação, com tanta mudança no mundo, se a gente não der um foco mais estratégico para aquilo que a gente quer desenvolver na organização, a gente tem o risco de não conseguir chegar nem no desenvolvimento da liderança e nem mesmo nos objetivos estratégicos.